Se você é engenheiro civil, engenheiro ambiental ou ainda está cursando alguma dessas graduações, muito provavelmente você já ouviu ou ainda vai ouvir falar sobre esse livro que a gente vai revisar agora, Estabilidade de Taludes, de Denise Gescovitch. Vamos lá. Essa é a nossa segunda live de revisão, que é a nossa biblioteca geotécnica. E nessa live nós vamos falar sobre estabilidade de taludes da Denise Gescovitch. Esse é um dos livros que me acompanhou muito desde a graduação, acompanha até hoje, depois de mestrado, doutorado, nos trabalhos que a gente tem feito. É um livro de cabeceira quando o assunto é estabilidade de taludes. E eu não tenho só um deles, eu tenho dois, porque um é a primeira edição, sem exercícios resolvidos, e em 2016, se eu não me engano, a autora Denise Gescovitch lançou a segunda edição agora com esses exercícios. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje. O que a gente sempre tem discutido por aqui é estabilidade de taludes, é mercado geotécnico e como você pode aplicar os seus conhecimentos de estabilidade de taludes em obras de barragens, contenções, estabilização, laudos de estabilidade, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui dentro dessa review. E, primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho, né, como de praxe, sobre o autor, na verdade, a autora desse livro, que é a Denise Maria Soares Gescovitch, mais conhecida como Denise Gescovitch. Ela é engenheira civil pela PUC-Rio, é mestre em engenharia civil com ênfase em mecânica dos solos também pela PUC e doutora em engenharia civil, mais uma vez com ênfase em mecânica dos solos por essa mesma universidade, essa mesma instituição. Ela também é professora associada do Departamento de Estruturas e Fundações da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e é membro do corpo de revisores de revistas como Soil and Rocks, Geotecnia, entre outras. E não sei se você já teve a oportunidade de dar uma folheada no Manual Técnico de Encostas da Fundação Instituto de Geotécnica do município do Rio de Janeiro, o GeoRio, mas ela participou da elaboração desse manual técnico. É uma excelente fonte de consulta para quem quer trabalhar com estabilidade de taludes. E o que a gente vai fazer agora é entrar, basicamente, no sumário desse livro e ir discutindo capítulo por capítulo. Essa é a nossa segunda review. A gente fez uma primeira há 2 semanas com o curso básico de mecânica do solo, mecânica dos solos, do Carlos de Souza Pinto, e agora vamos lá para essa parte mais prática de estabilidade de taludes. Eu vou demorar um pouquinho mais do que a última, porque eu vou fazer questão de folhear cada um desses capítulos para a gente discutir um pouquinho sobre tópicos específicos que o livro aborda com muito detalhe. Então, se você vai pegar lá o índice, ele vai apresentar primeiramente o capítulo 1 falando sobre tipos de talude e movimentos de massa. E, muito provavelmente, você já deve ter lido em algum trabalho, seja TCC, artigo, tese, dissertação, lá vai estar a definição de talude. E é a seguinte: qualquer superfície inclinada de um maciço de solo ou rocha. De onde saiu essa frase? Do livro da Denise Gescovitch. E, a partir disso, ela vem complementar o que são taludes, né? Basicamente, nos seus dois tipos, taludes construídos e taludes naturais. O que vem a ser um talude construído? É aquele que teve uma intervenção antrópica, seja por retaludamento, seja por execução de algum aterro sobre solo mole, uma barragem, uma pilha de estéreo, taludes rodoviários que precisaram de uma conformação, e taludes naturais são nada mais do que as nossas conhecidas encostas ou os barrancos.
né? Quem nunca ouviu falar em barranco? Aí depois você chega na engenharia, na geologia, que você começa a escutar talude, talude. O que é talude? É o famoso barranco, né? Só que agora em uma linguagem mais técnica. Ok, a primeira coisa que a gente pode ressaltar nesse primeiro tópico do capítulo 1 é em relação a fator de segurança. Quando que a gente precisa trabalhar com uma obra de intervenção, uma obra de estabilização? Isso em período chuvoso é uma beleza, né? A água começa a saturar o maciço, elevação de pós-pressão, e aí a gente começa a ter deslizamentos dessas encostas. Por que que isso acontece? E por que que quando você vai consultar lá normas como a 11682 de estabilidade de encostas, a 13028 aplicada a barragens de mineração, a gente precisa atender a fatores de segurança como 1,2 no mínimo, até 1,5 ou até um pouco mais. Porque, pensando no caso das encostas, você vai reparar que os fatores de segurança geralmente vão estar da ordem de 1,1, 1,2, um pouco mais, e quando chove, é aí que vem a ruptura. Por conta de quê? Por conta de o fator de segurança já não ser tão alto e essa elevação do nível d'água vai fazer com que aconteça uma desestabilização. Quando a gente vai trabalhar com essas intervenções, essas obras de estabilização, nós vamos ter que atingir fatores de segurança mais altos, e a gente vai ver isso tanto aqui no livro, a primeira edição dele, se eu não me engano, é de 2012, e ele tirou isso, né? Ela tirou isso de onde? Da NBR 11682 de 2009, que está inclusive em revisão. Na sequência, o livro vem falar sobre tipos de movimentos de massa. Isso aqui é bem interessante, porque ela trouxe um compilado lá de fora. Nós temos primeiras classificações de movimentos de massa da gringa, né? Com Varnes, depois Augusto Filho, em 92, trouxe isso para a nossa dinâmica ambiental brasileira, e a Denise vem apresentar isso no livro, basicamente segmentado da seguinte forma: subsidências, que são movimentos estritamente verticais, como recalques, quedas de bloco, colapso em regiões kársticas, onde você tem a possibilidade de colapso desse solo por conta da água, né, da percolação da água, e escoamentos, que são movimentos de massa sem uma superfície bem definida, e eles podem ser rápidos ou não, ou muito lentos. No caso de rápidos, a gente vai classificá-los como corridas de lama, e quando esse movimento é lento, quase que imperceptível, e você não consegue verificar principalmente a posição dessas perfis de ruptura, a gente vai falar em rastejos. Depois, erosão. E aí, o livro vai trazer a seguinte diferença de movimentos como erosão. Vão ser ravina e vossoroca. Qual que é a diferença entre uma ravina e uma vossoroca? O livro vai colocar da seguinte forma, na página 24, ainda da primeira versão. Eu vou discutir um pouquinho mais em cima da primeira, porque aqui já está toda rabiscada aqui comigo. E ele vai falar o seguinte: os processos erosivos são subdivididos em dois movimentos de acordo com o agente deflagrador. Quando a água subterrânea é o principal agente, o processo é denominado vossoroca. Caso contrário, denomina-se ravina. Então, essa é a principal diferença. A gente tende a confundir esses termos aí na prática. E por que que eu vou gastar um pequeno tempinho aqui? Porque uma das principais abordagens de alguns profissionais na geotecnia é em relação à estabilização de solo, né, com cobertura vegetal. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre isso. Como que eu vou estabilizar um talude? Coloca lá uma cobertura vegetal, uma graminha e tá tudo certo. Isso tem a ver
muito com esses movimentos aqui, ó, com erosão. Por conta de que cobertura vegetal, por si só, não vai estabilizar talude. Ela vai trazer uma proteção a isso, a erosão. A resistência à erosão, ela vai ser beneficiada por essa cobertura vegetal, por drenagem. Só que, e o perfil geológico geotécnico? E as camadas que constituem aquele maciço, né? Maciço terroso, maciço rochoso? Será que elas não influenciam nada? Será que essa resistência a um deslizamento ela é condicionada simplesmente por uma geometria externa e uma proteção de vegetação? De forma alguma. Então, nós precisamos combinar geometria, perfil geológico geotécnico, parâmetros de resistência, deformabilidade, a influência da água em subsuperfície, e aí sim, contra a erosão, a gente precisa proteger esses taludes com uma cobertura vegetal, né? Nós também temos outras técnicas, como solo grampeado, né? Como concreto jateado, melhor dizendo, e aí é o que se usa no solo grampeado, por exemplo. Então, a questão da erosão, ela é um tipo de movimento de massa, mas a forma da gente combater essa erosão pode ser superficial e você vai conjugar cobertura vegetal, drenagem, mas deixando muito claro, né? Lembrando que não é só isso que vai estabilizar um talude. Você precisa conhecer toda a estrutura desse solo. Na sequência, um quarto tipo de movimento de massa, né? Um quarto grupo que o livro vem colocar é de escorregamentos. E aí sim, nós vamos ter tipos de ruptura, como planar, em cunha, circular, mista. Qual é o tipo que mais acontece em talude terroso? Nós vamos ter as superfícies circulares, mais ou menos, né? Circular não é um segmento de círculo perfeito. Você vai ter uma tendência a um achatamento dessa superfície em função da isotropia ou anisotropia desse solo, mas em maciço terroso nós tendemos a ter essas superfícies mais circulares do que em maciço rochoso, onde a ruptura vai ser direcionada, na grande maioria das vezes, pelas descontinuidades. Pode acontecer ruptura planar, ruptura em cunha em maciço terroso? Claro que pode, principalmente se esse maciço herdar essas características, essas descontinuidades da rocha, e você vai ter lá, em função do intemperismo, a tradução de rocha em solo, bem nítida, como uma massa aí, como um corpo rígido ao longo de uma descontinuidade. Então, pode sim acontecer esses tipos de movimento em talude terroso, porém a recíproca não é tão verdadeira assim. É mais difícil você identificar ruptura circular em maciço rochoso. Se você tem camada de solo, você vai encontrar aí rupturas mistas, tá? E aí a gente entra no capítulo 2 desse livro, onde nós vamos tratar aqui de conceitos básicos aplicados à estabilidade de taludes. Opa! É isso que a gente sempre tem batido na tecla. Se você vai trabalhar com estabilidade de taludes, seja a partir de um software ou não, acompanhamento de obra, a teoria de mecânica dos solos, mecânica das rochas, geologia de engenharia, ela tem que estar muito clara. Pô, mas eu acabei de sair da graduação, já estou trabalhando com estabilidade de taludes, estou trabalhando lá na mineração e a minha base ainda é fraca. O que eu faço? Corre atrás, bacana. Vai atrás de literatura, livro, material na internet. Muito cuidado com o que você vê na internet. Não é tudo que a gente vê que é confiável. Você tem que ir lá buscar comparar aquilo com fontes, né, com literaturas consagradas. Mas nesse capítulo, ela vai começar falando sobre conceito de tensão. Lá no curso básico de mecânica dos solos, a gente tinha um capítulo só para isso, para diferenciar tensões normais, tensões cisalhantes. Isso também vai ser importante aqui. Então, esse tópico de conceituação de tensões vai abordar equilíbrio bidimensional, círculo de Mohr. Quem é da engenharia civil e nunca passou aperto com círculo de Mohr lá em resistência de materiais, 1, 2. Depois, conceito de polo,
A partir desse polo, nós podemos determinar as tensões em qualquer plano de ruptura e trajetória de tensões também vai ser abordada. Uma forma aí da gente determinar parâmetros de resistência a partir das tensões cisalentes máximas para cada círculo de Mohr. Então, você torna um círculo de Mohr em um único ponto. Isso facilita para a gente a determinação desses parâmetros de resistência. Na sequência, conceito de deformações e comportamento, tensão, deformação. Isso tudo já é abordado no segundo capítulo do livro com uma qualidade muito interessante, porque ele vem dar aqui uma introdução, uma boa revisão sobre deformações, vai falar sobre lei de Hooke. E aí, o que acontece é, essa introdução que o livro vai apresentar, ela vai nos levar lá na frente a poder trabalhar com análise de estabilidade por análise de tensão-deformação. Se você já ouviu falar em método dos elementos finitos, é basicamente isso aqui que a gente vai tratar. Então, é possível alcançar um fator de segurança a partir de quê? A partir de uma redução da resistência ao cisalhamento, trabalhando-se com o método dos elementos finitos. E é por isso que o livro vem apresentar esses conceitos básicos: tensão, deformações e comportamento, tensão, deformação. Na sequência, ele vem aprofundar um pouco mais em tensões nos solos, e aí ele vai levantar aqui a questão de princípio das tensões efetivas aplicados aqui a solos saturados. Então, o que vai acontecer no solo saturado e o que vai acontecer em um solo não saturado? Quais são as piores condições? O solo saturado ele vai estar mais suscetível à poropressão, enquanto o solo não saturado, nós vamos poder contar também com outro tipo de poropressão, que é a poropressão negativa ou sucção. E o livro vem abordar um pouco disso aqui. Princípio das tensões efetivas para solos saturados, solos não saturados. Daqui a pouco ele vai abordar, né, ou ela vai abordar um pouco mais em detalhe essa questão da sucção, da resistência do solo não saturado. Já no terceiro subitem, 2.4.3, ela vai falar de tensões in situ, aplicados aí a superfícies horizontais. Então, basicamente, nós vamos trabalhar aqui com definições de tensão vertical e tensão horizontal. A tensão horizontal sendo uma parcela, né, ou uma representação da tensão vertical a partir de um coeficiente de empuxo, seja ele em repouso, empuxo ativo ou empuxo passivo. E na página 54 da primeira edição ainda, ela vai apresentar um quadro, 2.1, com correlações para estimativas de K0. Quem que é esse K0? O coeficiente de empuxo em repouso. Você vai ver diferentes referências, teoria da elasticidade, já que em 1944, Brooke e Island, França, Ferreira, Alpan, entre outros. Isso aqui já foi questão de concurso. Tem concurseiro aí? Eu já vi uma questão de concurso da Petrobras, se eu não me engano, era de 2005 ou 2008, para engenheiro civil, colocava lá, para um determinado ângulo de atrito, calcule o coeficiente de empuxo desse solo. Pô, se você pegar esse quadro 2.1 aqui, você vai ver umas 10 referências, umas 10 correlações diferentes. Qual delas usar? E aí, a Petrobras se baseava em uma bem simples, que era simplesmente 1 menos seno desse ângulo de atrito. Mas isso é outra história, vamos para frente. 2.4.4 vai falar sobre tensões induzidas por carregamentos. E aí sim, a gente cai, se você for pegar simplesmente esse item, isso já é um capítulo só, lá do livro do Carlos de Souza Pinto, com acréscimo de tensão. E isso aqui a gente explora muito também em fundações. Carregamento pontual, como que eu calculo esse acréscimo de tensão em subsuperfície a partir desse carregamento pontual? Equação de Boussinesq, lembra disso?
E se essa carga foi distribuída, nós podemos utilizar as soluções de Newmark, solução de Love, para carregamentos distribuídos por área retangular, né, de geometria regular e carregamento circular, respectivamente. Depois, no item 2.5, tópico 2.5, ela vai falar sobre água no solo. E aí, bacana, é onde o filho chora e a mãe não vê. O problema todo não começa com a água. Final de ano, época chuvosa, quando que mais acontece a ruptura de taludes? É justamente esse período, por conta de quê? Por conta da influência da água. Ela começa fazendo, portanto, uma introdução sobre ciclo hidrológico, depois ela vai para a parte de infiltração, é o 2.5.2. Nessa questão da infiltração, a gente pode discutir um pouco sobre a percolação da água. Essa percolação vai estar diretamente relacionada com os parâmetros de permeabilidade, né, as propriedades de permeabilidade desses materiais. Na sequência, ela vem falar sobre pressão na água, e é aqui que começa-se a detalhar um pouco mais sobre poropressão, que é a pressão da água positiva, dada aí, né, por γW vezes H, peso específico da água vezes aquela altura, aquela coluna saturada, e pressão da água negativa, aí sim a sucção. Nesse conceito de sucção é onde a gente entra falando da resistência dos solos não saturados. E o que é bem interessante aqui é que deixa eu pesquisar, basicamente, na página 66 da primeira edição ainda, ela apresenta um conceito muito interessante, que é o de teor de umidade volumétrico. Esse teor de umidade volumétrico está diretamente relacionado com a sucção. Nós temos ensaios de laboratório para poder se determinar esses parâmetros, né? Curvas características de retenção. E o que vai acontecer aqui é, se você entra lá num GeoStudio da vida, por exemplo, para fazer uma análise de estabilidade, e você vai estar trabalhando com um modelo de solo não saturado, o software vai te pedir lá qual é o teor de umidade volumétrico. E, basicamente, o que é esse teor de umidade volumétrico? Ele é a relação entre o volume de água do solo e o volume total. Agora, pensa comigo, se esse solo estiver saturado, o que representa esse teor de umidade volumétrico? Ele vai apresentar nada mais do que a porosidade do solo. O que vem a ser porosidade? Você lembra lá de índices físicos, lá do início da mecânica dos solos 1? A porosidade é a relação entre o volume de vazios do solo e o volume total. Se esse solo está saturado, você concorda que esse volume de vazios vai ser igual ao volume de água? Então, como teor de umidade volumétrico, que a gente nem sempre vê na graduação, né? Representa volume de água em relação ao volume total. Se o solo está saturado, esse volume de água é igual ao volume de vazios, e aí, basicamente, a gente está falando da porosidade. O que não acontece nos solos não saturados. Beleza. Depois, no item 2.6, ela vai falar sobre resistência ao cisalhamento, e aqui onde a gente encontra o coração de estabilidade de taludes, a resistência ao cisalhamento. Ela vai falar sobre mecanismos de resistência que vai discriminar, né, vai destrinchar a resistência entre partículas, de onde vem coesão, atrito, e também o imbricamento do solo, ou interlocking. Depois vai falar no item 2.6.2 sobre critério de ruptura. Vamos ver se vocês que estão aqui sabem qual que é o critério de ruptura mais utilizado para solo. Matheus, Carol, foram alunos meus, têm obrigação de saber. Fala, Matheus, qual que é o critério de ruptura mais utilizado para solo? Isso aí, Matheus, critério de Mohr-Coulomb. Muito bem. Ele vai apresentar, né? O livro vai apresentar esse critério para nós. Depois, a gente entra num capítulo 3 de concepção de projeto.
de estabilidade. Isso aqui é muito interessante, porque o capítulo começa com uma introdução sobre fator de segurança e níveis de segurança. Isso aqui cabe uma discussão que a gente poderia ficar mais uma hora só discutindo isso aqui. O que vem a ser o fator de segurança? Vai ser a relação entre esforços, momentos, tensões resistentes ao longo de uma superfície de deslizamento, por exemplo, e esses esforços, momentos ou tensões atuantes, né, ou a tensão mobilizada ou resistência mobilizada. Portanto, se você está fazendo uma análise de estabilidade para uma encosta, aí você acha lá um fator de segurança de 1,2. O que isso quer dizer? Está estável naquelas condições ali, para aquela determinada presença de nível d'água, né? Ou mesmo que não tenha, daquele estado, com aqueles parâmetros de resistência, aquela composição das camadas lá do seu perfil geológico e geotécnico. 1,2 representa estabilidade ou rompe esse talude? Tem muita gente que confunde isso. Se esse é o seu caso, é para você não confundir mais. 1,2 é um fator de segurança acima de 1. Portanto, a gente está falando em campo de estabilidade. Não tem ruptura. Quando você atinge um fator de segurança igual a 1, a gente está falando de ruptura. Vini, eu reprovei com esse assunto na matéria. Pois é, Vini, agora você não vai reprovar mais, cara. Já formou? Esse é um dos assuntos que mais pegava a galera na graduação. Aqui na UFV era assim, Univiçosa também o pessoal tem uma certa dificuldade. Não era nem tanto na introdução de estabilidade de taludes, era mais em resistência ao cisalhamento mesmo. E quando a gente encontra um fator de segurança menor do que 1, o que isso quer dizer? Se você está fazendo uma análise de estabilidade de um talude, uma encosta, que está lá no campo, e aí você vem e acha um fator de segurança menor do que 1, opa, alguma coisa tem errado. Porque ele está lá, então ele não rompeu. A não ser que já rompeu e você esteja fazendo uma retroanálise. Mas, se é projeto, você está projetando lá um retaludamento de uma encosta, e lá no software, sei lá, GeoStudio, Slide 2, RS2, você encontra um fator de segurança menor do que 1, o que isso quer dizer? Opa, não vai dar para executar isso, vai romper, né? Você não consegue executar e deixar isso em pé, porque não existe, né? Não tem significado físico, fator de segurança menor do que 1. Igual a 1 é ruptura, e fator de segurança maior do que 1 quer dizer que, teoricamente, porque vai depender dos seus dados de entrada, você está em condição de estabilidade. E aí que vem a grande pergunta, que eu e Jean direto batemos boca no direct sobre estabilidade, sobre fator de segurança, sobre o que as normas têm cobrado. Fala aí, Jean. É o seguinte, eu cheguei em um fator de segurança de 1,2, 1,3, 1,4. Assino ou não assino? Tá aí Lucas Andrade, que acabou de defender o mestrado há poucos dias também. Parabéns mais uma vez. Como que eu vou definir se eu devo ou não assinar por um projeto, assinar em um laudo de estabilidade, pelas condições de estabilidade, com aquele fator de segurança que eu encontrei? Você vai ter que consultar a norma. Estou trabalhando com barragem na mineração? Tem norma para isso. Pilhas de estéreo? Tem norma para isso. É um projeto em área urbana, um talude urbano, uma encosta, tem área para isso. Então, você vai ter que consultar a essas normas. E mais especificamente na mineração agora, nós temos também, já temos há um bom tempo, né? Mas agora em 2022, no início do ano, a gente tem a resolução 95 da ANM, que compilou um bom estudo, né, aplicado à estabilidade de barragens, pilhas aí, que antes a informação era um pouco solta, declarações de estabilidade, cadastro. Agora, com essa resolução, isso está bem mais enxuto, está bem mais organizado para a gente. E nessa resolução vai apresentar a questão de fatores de segurança, condições drenadas, não drenadas. E aí, voltando aqui para o livro,
Nesse início de capítulo 3, ela vem apresentar alguns níveis de segurança. Há perdas, né, contra perdas humanas e contra danos materiais e ambientais. Isso aqui veio de onde? NBR 11682. Tem uma questão bem interessante aqui, que vale a gente discutir, que é o seguinte: o que vem a ser nível de segurança? Nós vamos discriminar, nós vamos diferenciar aqui nível baixo, médio e alto. Beleza, mas pega, por exemplo, esses níveis contra danos materiais e ambientais. Você vai achar isso aqui prontinho lá na 11682, na NBR 16920, aplicadas a solo reforçado, a solo grampeado, também vai ter uma tabelinha dessa. E no quadro 3.2, ao falar de danos materiais e ambientais, a norma, né, isso aqui não é estritamente o livro, é a norma, vai falar de é um nível de segurança baixo. Danos materiais, de que forma? Locais próximos a propriedades de valor reduzido. Danos ambientais, locais sujeitos a acidentes ambientais reduzidos. Vamos subir o nível? Vamos aqui, ó. Nível de segurança médio. Danos materiais, locais próximos a propriedades de valor moderado. Nível de segurança alto agora, vamos subir mais um nível. Danos materiais, locais próximos a propriedades de alto valor histórico, social, patrimonial, obras de grande porte e áreas que afetem serviços essenciais. Tá, beleza. Agora a pergunta que não quer calar, isso aqui vai para congresso direto, vira e mexe, deve estar caindo aí em assunto de revisão de norma, é: o que vem a ser valor reduzido nesse contexto? Locais próximos a propriedades de valor reduzido. E aí? É reduzido para quem? É reduzido lá para uma senhora que acabou de fazer um financiamento de 30 anos e ela tem uma casa de um andar, de um quarto, ou é para uma construtora que acabou de fazer um edifício de 30 andares? É valor reduzido para quem? Porque uma casa que está sendo paga lá até o final da vida, em condições aí bem difíceis, para uma pessoa que às vezes tem um salário mínimo para viver por mês, isso não é valor reduzido. Então, o que que a norma vai trazer de valor reduzido? É para quem? É para o governo? Isso precisa ficar um pouco mais bem explicado. Eu espero que a 11682, que está em revisão, talvez traga alguma coisa mais específica em relação a isso. Então, esse capítulo, após essa introdução sobre fatores de segurança, ele vai abordar essa questão de projeto em relação à geometria da ruptura. Então, vai voltar falando sobre ruptura circular, planar, multiplanar, mista. Depois ele vem falar sobre métodos de análise. Grande Reiner, seja bem-vindo. Em relação a esses métodos de análise, quais são os principais métodos de estabilidade de taludes que nós temos hoje? Método de equilíbrio limite, o consagrado, tem as suas limitações também, assim como qualquer um dos métodos, e métodos de análise tensão-deformação. E aí, quem é mais preciso? O que as empresas têm utilizado hoje? Deixa aí nos comentários. Equilíbrio limite ou tensão deformação? Os dois. Qual é o primeiro a ser utilizado e por quê? Método de equilíbrio limite é disparado o mais utilizado e nós estamos caminhando para a substituição dele pelo método de tensão deformação. Não sei te falar, não. Acho difícil por conta de quê? Tem duas possibilidades. Tem uma possibilidade de isso tender a acontecer por conta de normativas e tem a outra possibilidade de isso nunca vir a acontecer por conta de custos. Então, quando você vai trabalhar aí, principalmente na mineração
ou com tensões como sol grampeado, cortina atirantada, a análise de tensão-deformação, ela já é basicamente sempre exigida. Por quê? Porque você precisa verificar, em função das escavações, como que a deformação vai acontecer ao longo da execução daquela contenção e também ao longo da vida útil, né, dessa estrutura. Mas qual é essa diferença, então, entre equilíbrio limite e análise de tensão-deformação? É que o equilíbrio limite, ele vai trabalhar basicamente com parâmetros de resistência, com a suposição de um fator de segurança único para cada superfície de ruptura, superfície de deslizamento a ser analisada, e ele basicamente vai fazer equilíbrio de forças, momentos, tensões para cada uma dessas superfícies e vai comparar resistência ao cisalhamento e tensões atuantes, tensões mobilizadas. O que vem a ser uma análise de tensão ou tensão-deformação? É além de se trabalhar com a resistência ao cisalhamento do solo, se trabalhar também com parâmetros de deformabilidade. Então, equilíbrio limite, estou trabalhando com parâmetros de resistência. Análise, tensão, deformação, método dos elementos finitos. O que a gente vai ter que levar em consideração? Parâmetros de deformabilidade, coeficiente de Poisson, módulo de Young ou módulo de deformabilidade, e aí sim, ou você vai analisar, né, fazer esse estudo de elementos finitos aplicados a simplesmente tensão-deformação, apliquei lá um carregamento, qual é a deformação máxima? Fiz uma escavação de 10 metros para eu construir um solo grampeado. Quais são os seus deslocamentos máximos? Beleza, isso é análise tensão-deformação. Agora, e parâmetro, perdão, agora e fator de segurança? Dá para trabalhar com fator de segurança simplesmente em uma análise de elementos finitos? Dá, porque a gente vai utilizar uma abordagem de redução da resistência ao cisalhamento a partir dessa análise de tensão-deformação. Luiz Rambo, boa noite, colocou aqui, ó. Ao mesmo tempo que é complexo o assunto, ele nos envolve muito em conhecimentos de mecânica dos solos. Puramente, né? Já começa aqui, ó, é o que a Denise apresentou. É tensão, comportamento, tensão, deformação, já começa por aqui. É o que a gente, na verdade, não começa estudando lá na mecânica dos solos, é até antes, em mecânica ou mecânica dos sólidos, isso aqui já é abordado, né? Ok, show de bola. E aí, no tópico 3.3, o livro vai falar sobre quanto à escolha da condição crítica, final de construção ou longo prazo. E aí, qual é a condição crítica? O que a gente vai analisar em relação a essa abordagem? Você vai ter que analisar todas elas. Final de construção. Vamos pensar, por exemplo, em uma barragem, um projeto de uma barragem sobre uma fundação, sobre um solo saturado. Ao final da construção dessa barragem, o que a gente vai precisar analisar? O excesso de poropressão que foi gerado nessa fundação. E esse excesso vai sendo dissipado com o tempo, recalque, né, adensamento, e vai ser nisso que vai acontecer essa dissipação de pressões. Beleza, isso eu tenho que verificar. Agora, e a longo prazo? O que vai acontecer a longo prazo? Com essa dissipação de excesso de poropressão, nós vamos ter que verificar outras coisas também. Porque em caso de barragem de terra, barragem de rejeito, você vai ter percolação da água não só pela fundação, mas pelo maciço. Na possibilidade de um rebaixamento rápido, vamos precisar analisar também essa questão. Por quê? O que o rebaixamento rápido faz em relação ao nível d'água dentro da barragem? No rebaixamento rápido, você muda aquela poropressão no reservatório para pressão atmosférica, da noite para o dia, ou dentro aí de meses, até anos, né? Dependendo do seu maciço, do teor de argila, isso pode ser considerado rebaixamento rápido. Agora, e dentro do maciço? E lá naquela mesma cota, só que agora dentro da barragem, onde era
pó da pressão abaixo da linha freática, instantaneamente, né, na mesma taxa que no reservatório, virou pressão atmosférica? Não, ainda está sobre pressão, sobre excesso de pó da pressão. E é essa verificação de rebaixamento de nível d'água que a gente também tem que analisar. Isso seja para barragens para fins de irrigação, como o agronegócio está gritando por barragens hoje, seja para mineração, barragens na mineração, barragens de rejeito. Então, são verificações que a gente tem que fazer, além da verificação de fluxo permanente, né, de percolação ao longo da utilização dessa barragem. Então, o livro vem trazer um pouquinho sobre isso. Depois, no item 3.4, ele vai falar em relação ao tipo de análise em termos de tensões efetivas e em termos de tensões totais. E aí, qual deve ser utilizada? Em termos de tensões totais, considerando aqui o ângulo de atrito do solo igual a zero. Nós temos duas linhas de pensamento aqui, né? Eu preciso analisar como que o solo vai estar sendo sobrecarregado lá no campo. Em termos de tensões efetivas, é o mais correto. Ela, né, a própria Denise deixa isso claro aqui no livro. Por conta de quê? Por conta de você não ter cisalhamento transferido na água, mas você tem nos grãos, no imbricamento sólido. Então, essa seria uma análise mais correta, em termos de tensões efetivas. Mas a gente já vai ver normas, diretrizes falando, ó, faz análises drenadas, faz análises não drenadas, e para análise drenada você tem que chegar em um fator de segurança mínimo igual a tanto. Para análise não drenada, outro fator de segurança, geralmente um pouco mais baixo, mas você já precisa fazer essas verificações em termos drenados e não drenados. Depois ela vem apresentar um item 3.5 mais específico em relação aos parâmetros de resistência. Depois vem falar sobre o papel da água. E aí sim, nesse papel da água, é o item 3.5.2, e vai fechar o capítulo 3, ela vem levantar uma questão bem interessante. Deixa eu tomar uma água aqui. Papel da água, ela coloca como início desse tópico o seguinte: como agente de instabilização de encostas, o papel da água pode ser atribuído a mudança nas pressões da água, alterando a tensão efetiva e, consequentemente, a resistência do solo. Resistência ao cisalhamento, coesão mais tensão efetiva vezes tangente do ângulo de atrito. A gente está falando de quê? Da parcela de resistência do solo fino somada à parcela de resistência do solo grosso. Em termos de tensões efetivas, qual que é o papel da água? Aumentando aí a saturação no solo, aumentando a poropressão, o que acontece com a tensão efetiva? Ela cai. E caindo a tensão efetiva, você vai ter uma queda da resistência ao cisalhamento. Concomitantemente, o que acontece com o seu fator de segurança? Ele também reduz, né? Reduzir a resistência ao cisalhamento, reduz o fator de segurança. Depois, mudança nas pressões da água, alterando a tensão efetiva, acabei de falar, né? Perdão. Variações do peso da massa. Se você for pegar lá uma equação de fator de segurança, esboça essa equação. Resistência ao cisalhamento no numerador, tensões atuantes no denominador. Imagina lá um talude dividido em fatias, né? Aquele método das fatias. Enquanto você está reduzindo o numerador pela redução da resistência ao cisalhamento, você está aumentando o denominador por conta de quê? Você está aumentando o peso daquelas fatias, daquelas lamelas, pela saturação do solo. Então, isso causa uma variação no peso da massa, que vai tender também a reduzir esse fator de segurança. Depois,
geração de erosões internas e ou externas pela força de percolação. É por isso que hoje a gente tem norma para fazer lá verificações de percolação. Não basta eu pegar um software de estabilidade de taludes e rodar uma análise simplesmente colocando um nível d'água lá e pronto. Agora, e a percolação? E a possibilidade de carreamento desses materiais? É igual em barragem. Erosão por piping. Tem como eu prever se a minha barragem, se o meu projeto vai estar submetido a piping? Tem. Você vai analisar gradiente crítico, gradiente de saída. Então, a gente consegue fazer isso também. Só que a gente precisa ter bons dados para isso. E, como um quarto papel da água, o livro vem apresentar a atuação como agente no processo de intemperismo. Intemperismo químico. A água vai fazer o quê? Aquela tradução de minerais primários, rocha, para minerais secundários. Isso afeta a estabilidade de um talude de que forma? Quem tem mais resistência? Rocha, rocha intacta, né? Ou solo? Então, essa vem a ser a influência do intemperismo, ok? Finalizamos o capítulo 3 do livro e a gente entra no quarto capítulo falando basicamente de métodos de estabilidade. Ela começa falando sobre talude vertical, principalmente em caso de solos coesivos, por conta de quê? Por conta da possibilidade de trincas ou fendas de tração, e ela vem ressaltar isso lá na frente. Na conclusão, nesse fechamento do capítulo, ela vai alertar, lembre-se das trincas de tração. Esse é o primeiro subtópico de talude vertical. Depois ela vai falar sobre cortes verticais, blocos rígidos, como que a gente pode determinar o fator de segurança nessa abordagem. Talude infinito. O que é um talude infinito? É quando você tem uma extensão do talude muito maior do que a espessura daquela camada, aquela camada de um solo em cima de uma rocha, em cima de uma descontinuidade. A ruptura pode acontecer por aquela interface. Vai falar sobre forças de percolação aqui aplicada a taludes infinitos. E aí ela também apresenta ábacos de Duncan em termos de tensões efetivas. Depois, superfícies planares, talude finito. É possível você calcular na munheca lá, igual você aprendeu lá na graduação, a calcular um talude finito com a mesma abordagem de um talude infinito? É. Por que a gente tem tanto ábaco aqui em estabilidade de taludes? Por que a gente tem tanta tabela? Isso aqui é física e matemática purinha, que foi traduzida em uma linguagem de geotecnia, de mecânica dos solos, mecânica das rochas, e a gente aplica isso aqui para a estabilidade de taludes. Mas daquela forma que você aprende lá na graduação a calcular um talude infinito para talude finito, onde você consegue calcular o volume, a área daquela massa acima da superfície, isso também é totalmente possível. E, além disso, um dos métodos mais conhecidos para se calcular a estabilidade em um talude finito é o método das cunhas, que é um subtópico apresentado pelo livro. E depois ela vem falar sobre superfície circular. Página 113 da primeira edição, ela vai apresentar, para isso, ábacos de Taylor, ábacos de Roch-Bray, em tensões efetivas, e método das fatias. E a partir daqui ela começa a apresentar os métodos de estabilidade por equilíbrio limite aplicados a método das fatias ou das lamelas. Apresenta o método de Felenius, ou o método sueco, um dos pioneiros aí em estabilidade de taludes, junto com o método de Bishop. Depois ela vai apresentar ábacos de Bishop e Morgenstern. Vai falar também do método de Spencer, que é um método rigoroso. E, na sequência, superfícies não circulares. Então, vamos lá. Por que ela faz a separação aqui entre superfície circular e superfície não circular? Pensando em termos de modelagem numérica,
O que foi desenvolvido inicialmente? O que Felênios começou lá atrás? A que tipo de superfície o método de Felênios é aplicado? Superfície circular. Casos mais simples, ainda que o talude seja heterogêneo, tenha mais de uma, duas camadas, tem nível d'água, mas método de Felênios, o pioneiro, é aplicado para a superfície circular. O que a gente mais vê aí? Às vezes o cara, né, eu sempre estou falando sobre isso em aula, o cara pega lá um software, pega um GeoStudio lá, pega um slide, modela para superfície circular e vê lá que o método de Felênios está dando uma resposta completamente diferente do método de Spencer, de Morgenstern Price. É claro que ele vai dar. Por quê? Porque não foi desenvolvido para superfície não circular. Ele simplesmente deve ser utilizado para superfícies de ruptura circulares. Nesse caso, né, nesse tópico de superfícies não circulares, ela vem apresentar o método de Jambu, método de Morgenstern Price, método de Sarma, que considera sismos, né, considera um coeficiente de aceleração da gravidade. E, deixa eu ver quantas horas aqui, 10 para as 9, ótimo. No item 4.7, o livro vem fechar com chave de ouro, falando o seguinte. Deixa eu pegar aqui com você. Comentários sobre os métodos de equilíbrio limite. Já na penúltima página do livro, antes de ele entrar nos ábacos dos anexos, na página 148 da primeira edição, que também é a página 174 da segunda, ela vai falar o seguinte: independente do mecanismo e do método de análise adotado, todas as análises de estabilidade devem observar os seguintes aspectos. Quais são eles? Possibilidade de abertura de trincas de tração, coisa que nem sempre a gente está considerando, quando o perfil mais superficial é argiloso. Por conta de quê? Por conta de empuxo da água por dentro dessa trinca. Possibilidade de ruptura progressiva, vem daí a necessidade de você conhecer os seus parâmetros residuais, conhecer de comportamento, tensão, deformação, e realização de análises de sensibilidade. O que é uma análise de sensibilidade? É quando você tem alguma incerteza em relação aos seus parâmetros de entrada, P específico, coesão, ângulo de atrito, posição de nível d'água. É fácil ter certeza em relação a isso, né? Você mediu o nível d'água lá hoje, amanhã já está em outra posição, amanhã já está em outra. Então, como é que a gente lida com isso? Faça uma análise de sensibilidade. E o que é isso? Você fala para um programa, por exemplo, não sei qual é o valor certo da coesão, mas eu vou entrar com uma coesão média e com um intervalo de variação. Por que isso é importante? Porque você pode pegar um mesmo técnico de laboratório que tem 30 anos de experiência, colocar ele lá no laboratório para fazer um ensaio com o mesmo solo. Se ele fizer 2 ensaios diferentes, ele vai te dar 2 resultados diferentes. Por quê? Porque a variabilidade é alta. Então, entra lá no seu software, coloca essa variação, você não vai fazer isso na munheca, né? Se você ainda faz na munheca, deixa o seu comentário aqui depois, que eu quero saber, tá? Eu quero ver isso. E aí, o software vai te dar lá a variação do fator de segurança em termos da variação desses seus parâmetros de resistência, ou peso específico, ou posição de nível d'água. Então, a Denise Discovitch vem fechar esse livro falando isso. Apesar da gente conhecer ensaio de cisalhamento direto, compressão triaxial, ensaio CD, CU, UU, ensaios especiais, a variabilidade ela é alta. Então, a gente tem que considerar isso em projeto. E aí ela termina esse livro com anexos. No anexo A, Abacus de Bishop e Morgenstern, e no anexo B, um resumo desses métodos de estabilidade que a gente abordou aqui. E é isso aí, a gente termina o nosso segundo capítulo da Biblioteca Geotécnica, esse review de livros de geotecnia, e eu quero saber de você qual é o próximo livro que você quer ver a gente reagindo, a gente discutindo por aqui.
pode deixar aqui nos comentários. Professora Juliane chegou. Daqui a umas 2 semanas, eu e a professora vamos fazer uma live muito bacana sobre mercado de trabalho, sobre carreira profissional e acadêmica. E daqui a pouco a gente vem fazer um convite. Eu espero todos vocês. E por agora é isso. Grande abraço e até a próxima.